Lula participa de evento com catadores de recicláveis ao lado do padre Júlio Lancelotti e de outras lideranças. Reportagem de Nani Cox. O presidente eleito Lula afirmou que, após tomar posse, virá a São Paulo para se reunir com catadores e a população em situação de rua para encontrar uma solução definitiva. Ele pediu que o padre Júlio Lancelotti organize o evento e elabore uma pauta de reivindicações. Lula participou do Natal com catadores no centro de São Paulo. As lideranças do movimento entregaram um documento pedindo a criação de uma secretaria especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente para cuidar da questão da reciclagem, a retomada de um comitê interministerial que promovia a inclusão social de catadores, além da revogação de uma série de decretos considerados prejudiciais para a categoria. Lula fez críticas à gestão de Jair Bolsonaro e afirmou que houve falta de assistência por parte de governos estaduais e municipais. Eu sei a falta de respeito com que vocês foram tratados nesses últimos anos. Eu sei a falta de ajuda e compreensão de muitos prefeitos no Brasil com o trabalho de vocês. Sei da tentativa de facilitar para que os empresários pudessem ocupar o lugar de vocês. E nós vamos ter que conversar muito. Eu ainda não estou presidente. O presidente eleito quer repetir o encontro em todos os estados e defendeu um estudo aprofundado para entender o que levou cada pessoa à situação de rua. Lula ainda se comprometeu a não esperar que a população mais pobre o procure. A gente não cuida do pobre se a gente ficar olhando os dados de estatística, se a gente ficar olhando a política fiscal do governo, se a gente ficar olhando o orçamento da prefeitura, se a gente ficar olhando o orçamento do Estado. Sempre haverá prioridade mais importante que os pobres. Sempre haverá alguém fazendo pressão que vocês não conseguem fazer. Nesta semana, o presidente Bolsonaro vetou integralmente um projeto de lei que quer proibir a chamada arquitetura hostil em áreas públicas. A lei, batizada de Padre Júlio Lancelotti, tem como objetivo acabar com construções como espetos pontiagudos, arame farpado e pedras ásperas. Sem mencionar o projeto, Lula disse que vai mudar decretos durante o governo. Estão fazendo paralelepípedo debaixo da ponte, criando obstáculos debaixo da ponte, fazendo coisas, inclusive colocando coisas de ferro para não ter espaço para vocês dormirem. Ou seja, não é que eles não cuidam, é que eles não querem nem que vocês tenham direito a deitar embaixo de uma ponte. O futuro ministro da Fazenda também participou do encontro. Como titular da pasta, Fernando Haddad disse que vai promover a justiça social. Primeira vez que eu trabalhei com ele nos deu uma tarefa que foi colocar o pobre na universidade. Nessa campanha, o presidente Lula fez outra promessa. E agora me diz respeito. Ele falou: Haddad, ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação: colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E se a gente tiver o mesmo êxito que teve quando ele nos colocou a tarefa da educação, nós vamos ter um país mais justo, que é o que nós precisamos. Todo mundo precisa de uma oportunidade na vida. E com essa frase simples, o Lula resumiu o que espera da área econômica do seu governo. Justiça social. E justiça social começa atendendo vocês. Também participaram do evento a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, os cotados para o Ministério do Trabalho, Luiz Marinho, e dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a empresária Luísa Helena Trajano e o padre Júlio Lancelotti. Bom, já os nossos comentaristas, nesta sexta-feira temos o deputado Coronel Tadeu, Amanda Klein e Roberto Mota. Mota, começando por você, esse sempre foi um evento tradicional. Quando o Lula, inclusive, estava no poder, ele se reunia com os catadores e agora já nesse fim de ano, quando ele toma posse a partir de 2023. Qual é o simbolismo na sua avaliação desse evento? Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. O simbolismo é
populismo. Vamos explicar. Não existe pessoa em situação de rua, assim como não existe, por exemplo, pessoa em situação de casa, né? Se você disser isso, todo mundo percebe o patente absurdo que é. As pessoas que vivem nas ruas são um grupo composto por vários tipos de indivíduos. Tem pessoas que são dependentes químicos, tem pessoas que têm problemas mentais, tem criminosos, tem pessoas que não têm o dinheiro para o transporte, para ir para casa no final do dia de trabalho e ficam pela rua, e há, sim, pessoas com problema de moradia. Cada uma dessas pessoas precisa de uma abordagem e de um tratamento diferente, não de um evento populista. Que trata essas coisas todas como se fosse uma coisa só e diz que a culpa disso é da sociedade malvadona. Essas pessoas fazem esse populismo maravilhoso, lindo, mas eu duvido que elas queiram alguém acampado morando na frente da casa delas. Eu duvido que na frente da casa desse senhor ele permita uma família acampada morando lá. E aí acontece esse ato, né, com os catadores e com o padre. Pelo que nós sabemos já das políticas propostas pelo PT, provavelmente o número de catadores nas ruas vai aumentar bastante. Mas, no final das contas, a gente percebe que esse evento era simplesmente uma desculpa para o passatempo preferido da turma do PT, que é falar mal do presidente Bolsonaro. Parece que eles não conseguem se livrar dessa obsessão, parece que a campanha não acabou. Continua em andamento uma campanha de destruição moral do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores. E isso é uma coisa muito séria e muito grave que pode levar esse país para uma situação muito complicada. Porque eu achei que essas pessoas que sempre falam de democracia, de Estado de Direito, de tolerância, né? Não são essas palavras bonitas que eles sempre usaram? Quando chegam ao poder, e eu não vou nem discutir aqui os mecanismos de chegada ao poder, mas quando chega ao poder, tem que aprender a conviver normalmente com o contrário, com o diferente. E o que a gente está vendo agora é justamente o oposto. Amanda Klein, é populismo? O Haddad cita o termo justiça social e as promessas de olhar de Lula pelos mais vulneráveis vêm de campanha. Agora eleito, ele deve tentar cumprir algumas metas? Adriana, bom dia. Primeiro, bem-vinda de volta ao Jornal da Manhã. Estava com saudades de você, Tiago, deputado Coronel Tadeu, Mota e a nossa audiência desta manhã de sexta-feira. Bom dia a todos, uma excelente sexta. Adriana, não se trata de populismo. Justiça social é a chave para todo o pensamento e defesa de ideais e valores do PT e de Lula. Esse evento com catadores está na agenda do presidente da República eleito, sei lá, acho que desde que ele se dá conta por gente. Ele participou de todos os natais de catadores de rua quando era presidente da República, quando deixou de ser presidente da República e agora quando é presidente eleito. Só não participou, obviamente, por uma questão lógica quando estava preso, mas desde sempre participa desse evento e sinaliza com essa justiça social. Quando o Haddad fala que o comando do presidente eleito é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, ele também dá uma sinalização de como deve ser a política econômica do PT, que eventualmente pode até tentar aprovar ou ter um ganho de receita, um aumento de receita por aumentar o imposto de renda para determinadas classes sociais mais abastadas, como, por exemplo, taxar lucro de dividendos, lucros e dividendos, né? Que, aliás, isso já vinha sendo aprovado, já tinha sido aprovado numa primeira etapa, o deputado Coronel Tadeu sabe, ainda no governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e tentar aliviar alguma coisa para os mais pobres. E a PEC da transição trata em larga medida disso, de garantir os R$600 por família do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, como queira, dá mais de R$150 por criança e ainda garantir a recomposição de orçamento que foi dilacerado de programas importantíssimos, como merenda escolar, como farmácia popular, um aumento, um ganho real pela primeira vez em 4 anos do salário mínimo. Durante o governo Bolsonaro não houve aumento para o salário mínimo acima da inflação. Esse é o mote do PT, sempre foi falar com as classes sociais mais vulneráveis. Pelo contrário, foi este governo do presidente Bolsonaro
que tentou pegar uma carona, aumentou o Bolsa Família, aumentou as vésperas da eleição, mudou o nome, mudou o cartão para que isso passasse a ser associado com o novo governo, aumentou para R$400, depois aumentou para R$600 a 3 meses da eleição, para tentar com isso, numa PEC aí de mais de 40 bilhões de reais, também furando o teto, conseguir com isso um cheque eleitoral para tentar a reeleição do presidente Bolsonaro. Isso acabou não sendo possível e tem muita dificuldade em aceitar a derrota. Agora, falar mal do adversário político, isso faz parte do discurso, faz parte da narrativa política. O que você não pode é tentar aniquilar o adversário ou transformá-lo em inimigo figadal para a vida toda. Isso é diferente. Vamos saber como o novo governo de Lula vai tratar esses adversários. Deputado Coronel Tadeu, e esse olhar para os mais vulneráveis, esse evento simbólico que nós tivemos ontem também? Esse olhar, ele nunca existiu. O PT, o próprio Mota já falou, ele é um partido extremamente populista, mas se utiliza da mentira para poder enganar a população e obter aquilo que ele mais deseja, estar no poder e fazer tudo aquilo que ele quer fazer, e nós já sabemos o que é. É corrupção, formação de quadrilha, é roubo nas contas públicas, e isso é o que o PT sabe fazer de melhor. Quando eu vejo essa turma falar de justiça social, eu fico me perguntando o que é que eles fizeram em 14 anos de governo. Por que não tiraram essa turma da pobreza que eles tanto defendem? E vamos falar com fatos, porque a chance eles tiveram. Primeiro, a promessa de levar a água para o sertão, numa obra faraônica, numa obra caríssima, que foi a transposição do Rio São Francisco. Uma obra que foi orçada inicialmente em 4 bilhões de reais, sofreu 12 embargos judiciais por problemas de corrupção, chegou a se gastar 12 bilhões de reais e a água não chegou na porta do sertanejo. O governo Bolsonaro, esse sim, foi lá em 3 anos e meio, sob a administração do Bolsonaro e do hoje senador eleito Rogério Marinho, e conseguiu com 3,6 bilhões fazer com que essa obra fosse feita, não foi nem concluída, fosse feita, porque o que eles deixaram foi cascalho de concreto espalhado pelas regiões do Ceará e outros estados do Nordeste. Vamos falar da inclusão do pobre também na universidade. Acho bonito o programa do FIES, só que isso enriqueceu os apadrinhados do PT, que são os grandes conglomerados educacionais. O pobre chegou na universidade. Em compensação, ficou com uma dívida para pagar, dívida essa que foi o governo Bolsonaro que deu 99% de desconto da dívida do FIES para quase 1 milhão de estudantes. Isso foi um verdadeiro escândalo que deveria ser apurado e colocar principalmente o Fernando Haddad na cadeia, porque foi com ele que eles promoveram essa gastança toda com o dinheiro público. Não sou contra o FIES de forma alguma, essas pessoas precisavam estudar, mas saíram da faculdade e não encontraram o que eles mais desejavam, o emprego, porque o país tinha sido mergulhado numa recessão. Então, o PT não consegue nunca olhar a trave no próprio olho, só consegue olhar a trave no olho dos outros. E isso faz dele um partido que quase ninguém consegue acreditar, a não ser aquela militância que adora o encantador de serpente. Bom, a ação